Deus hoje está te chamando para ser maduro, para ter maturidade, para você olhar para si e falar assim: eu fui criança um dia, hoje eu já sou uma pessoa que tem maturidade para assumir e falar assim: Senhor, sem ti eu não sou ninguém. Deus, sem ti eu não sou nada, não consigo resolver os meus problemas se o Senhor não estiver comigo. É isso que Deus te chama nesse dia. Tenha maturidade. Aprenda a me chamar a todo momento. E entenda uma coisa: eu e você sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença de Deus em nossa vida. Querido e querida, peço a você que, por gentileza, envie este vídeo, esta reflexão, agora para 5 pessoas. 5 pessoas das quais você conhece que precisam aprender sobre maturidade, aprender sobre os caminhos do Senhor. Pessoas que acham que são capazes de resolver tudo sozinhas, mas elas não vão resolver nada sozinhas. Envie para 5 pessoas. Já enviou? Agora peço a você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta à igreja de Corinto, escrita por Paulo, capítulo 13, versos de 11 a 13, que diz bem assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Aqui Paulo está falando de ver Cristo Jesus. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o amor destes é o maior. O apóstolo Paulo, chamado por mim de Paulinho, foi o cara mais usado do Novo Testamento, meu querido. O cara escreveu 14 cartas que se tornaram 14 livros. Se você for dar uma analisada, Paulo enfrentou tudo o que ele podia ter enfrentado. Antes, quando se chamava Saulo, perseguiu a igreja de Cristo. Saulão? Nossa, Saulão não quis nem saber. Saulo estava, sabe onde? No apontamento e julgamento de o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, cujo nome era Estevão. Ele participou da condenação de Estevão. Ele participou do apedrejamento do jovem Estevão. Sabia disso? E sabe o que aconteceu? Saulo, teólogo, conhecedor da lei, o homem que tinha 2 cidadanias, romano e judeu, por causa do seu pai e da sua mãe, resolveu fazer uma coisinha lá no livro de Atos. Resolveu perseguir a igreja do Senhor. Até que ele encontrou Jesus no caminho, na estrada, na peregrinação, saindo de Jerusalém e indo até Jericó para pegar os cristãos. Quantos ele não pegou antes? Quantas famílias ele não pegou antes? Várias. Só que no caminho para Jericó ele encontrou Jesus. Só que ele não viu quem era Jesus. De imediato, não. Quando uma luz brilhou na sua frente, ele e alguns soldados não conseguiam enxergar. E Saulão, que virou Paulinho depois, caiu do cavalo. Ele já caiu do cavalo, de joelhos, e não conseguia entender a voz, até que a voz do mestre disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele, temoroso, com muito medo, disse: Quem és tu,
Senhor. Ali Saulo, ele confirma que Jesus era o Senhor. E Cristo diz para ele: eu sou Jesus a quem você me persegue. E nisso os soldados não viam, porque não era para eles verem, era para Saulo ver Jesus. Quando ele conseguiu, ele viu o rosto de Jesus. Ele reconheceu que era Jesus. E Saulo pergunta para Jesus, pergunta para o mestre: o que o Senhor queres que eu faça? E Jesus respondeu para ele: vá até a cidade vizinha e fique lá, até que eu envie alguém. E Saulo ficou 3 dias em jejum, orando, se arrependendo dos seus pecados. E nesse meio termo, com certeza, nasceu o que nós lemos anteriormente na carta de 1 Coríntios 13. Só para você entender que o homem se esvaziou de si mesmo, ele se arrependeu. Tanto é que ele foi pregar depois que Zacarias o curou da sua cegueira, porque Jesus mandou ele lá curar o homem. E assim, Saulo deixou de ser Saulo e virou Paulo. Amém? Quando isso aconteceu, ele foi pregar na sinagoga. Foi expulso, foi apedrejado e ficou desmaiado por algum tempo. Talvez 1 hora ou 2. Quando Paulo se levanta, ele bate a poeira do corpo e vai. Aí eu te pergunto: quantas pedradas você tem tomado durante o dia? Todos esses anos servindo a Deus, quantas pedradas você tomou de pessoas que falaram que eram cristãs e não são coisa nenhuma? Quantos fariseus e escribas se levantam contra ti? Quantos Sabalates e Tobias se levantam contra ti? Você até hoje não abriu mão. Continue, meu querido. Se Deus já falou contigo, vá. Bate a poeira do corpo e vá. Não seja uma criança birrenta, uma criança que, eu não vou fazer isso não porque eu não quero. Deus falou, obedeça. Só vai, obedeça. Mas você pode virar e falar assim: tô com medo. Como diria Anderson Dick, dono da Fiutec, tá com medo? Vai com medo mesmo. Olha o que está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. A fé é uma coisa muito louca. Sabe o que a fé faz comigo, com você? Ela nos faz orar a um Deus que está no secreto, que está no invisível. Essa mesma fé faz com que eu e você, enfrentando lutas, dificuldades, dores de cabeça, tribulações, seja o que for, nos faz acreditar que Deus está nos vendo e Ele vai nos honrar em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, às nossas aflições. A fé é isso, é você crer naquele que está em oculto. E Ele que está em oculto está vendo você, está te abençoando. Esse é Deus. Amém? A fé me leva a acreditar no sobrenatural de Deus para minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos, capítulo 8, versos 24 e 25, a seguinte coisa: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos que não vemos o que não vemos, com paciência o esperaremos. Sabe o que Paulo fala aqui? Você tem que esperar o seu milagre vir, só que em Deus, não em você mesmo, não no seu vizinho, não no seu amigo. Eu vou te dar um testemunho bem breve aqui. Quantas vezes eu fiquei esperando em pessoas para me ajudarem e nunca que essas pessoas puderam me ajudar. Nunca. Pessoas que tinham condição financeira infinitamente melhor do que as minhas. Só para vocês entenderem, eu já falei isso em alguns vídeos atrás. 2020 eu saí de Belo Horizonte para tentar, durante um certo tempo, uma vida nova no estado de Goiás.
quando estourou aquela coisa horrorosa que foi a pandemia 2020, eu precisei voltar para Belo Horizonte. Eu fui em um casal que frequentavam a minha casa e eu frequentava a casa deles. Pedi ajuda. Sabe o que eles viraram e falaram? Que não tinha condição de me ajudar. Sabe quanto que era a passagem para me voltar de Goiás, me alimentar durante a viagem? Menos de R$ 350. Eu poderia muito bem devolver o dinheiro para esse casal. Sabe onde é que o filho deles mais velho está hoje? Estudando na Alemanha. Deus abençoou mais ainda a eles e o filho está na Alemanha. Glória a Deus por isso. A esposa, ela é psicóloga, bem conhecida aqui em Belo Horizonte. E o marido, professor da UFMG e trabalha em uma multinacional aqui em BH. Pedir ajuda. Uma pessoa, quer dizer, um casal desse, não tem um dinheiro para estar abençoando? Mandei vídeos do lugar, mandei localização, o CEP da rua, tudo bonitinho. Falaram que não tinham. Falei, beleza. Um ano, mais ou menos 2 depois, encontrei por acaso no Facebook. Ah, você tá bem? Coisa e tal. Falei, tô bem, graças a Deus. Ah, depois a gente marca pra você ir lá em casa. Eu falei, tá, depois eu marco sim pra ir na sua casa. 5, quase 6 anos depois. Você acha que eu vou na casa de uma pessoa dessa? Não. Não vou. Não tenho raiva, não tenho ódio de ninguém. Não tenho. Mas, pra que eu vou andar com uma pessoa que poderia ter abençoado não só a mim, mas outras e não pode abençoar? Eu? Não. Falei, Deus, distância. Tira fora, deixa no passado e vida que seguiu, meus queridos e queridas. Se for para você esperar em alguém, espere em Deus. Espera no Senhor. Espera em Deus. Ser humano, eu, você, todos nós somos falhos. Nós erramos. Nossa, e como nós erramos, meu querido e minha querida. Eu aprendi desde essa época. Não espero em nenhum ser humano nada, só espero no Senhor. Oro todos os dias ao Senhor. Falo com Deus. Senhor, preciso disso, disso, disso e disso para o dia de hoje. E Deus, Ele sempre está me abençoando. E é isso que você tem que fazer. Amém? É isso que Paulo acabou de falar conosco. O apóstolo João, olha o que ele fala na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aqui João está falando, você é filho, não criatura. E se você permitir que o Espírito Santo se manifeste em você, você vai viver o sobrenatural, o espetacular, o extraordinário de Deus para sua vida. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim é como o veremos. Às vezes, é difícil, eu sei, é difícil crer no invisível. É difícil demais crer no sobrenatural, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele está tão perto de você, Ele está tão pertinho de mim, tão perto de nós, que nós não sabemos orar mais. Queridos, tu se lembra da sua conversão quando você orava, falava com o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor que habita dentro de nós, ele trazia, sabe o quê? O avivamento que nós tínhamos lá quando a gente se converteu. Pois é, parece que nós hoje não temos mais esse avivamento, sabe por quê? Tudo hoje em dia está acima de Deus. Quando eu digo tudo, é tudo. Redes sociais, filhos,
relacionamentos, trabalho, estudos. Parece que tudo isso nos fez ficar longe do Espírito Santo. Tu já reparou quando tu ora, tu sente aquele calor lá dentro? Pois é o Espírito do Senhor falando contigo. Ei, eu tô aqui, tá, João? Eu tô aqui, Maria. Eu tô aqui, José. Eu estou aqui, Carla. Eu estou aqui, Paulo. Eu estou aqui, Senhor Matias. Sabia disso? Esse avivamento que a gente não pode deixar morrer, porque Apocalipse fala, nem frio nem morno, você tem que ser quente. Frio é aquele que está afastado do Senhor. Morno é aquele que tá meio termo, tipo uma pizza, meia calabresa, meio presunto. Não, meu querido. Tu tem que ser quente o tempo inteiro, tu tem que pegar fogo o tempo inteiro na presença do Senhor. E principalmente naqueles momentos em que tu olha assim e fala, não, Deus, hoje tá difícil. É nesse momento que tu vira e fala, tá difícil, mas eu vou até o fim com o Senhor. E não vou deixar de crer que o milagre vai chegar na minha vida. Em Colossenses 3,14, Paulo nos alerta para que cada um de nós nos revista, ou seja, se vista do amor. Sabe quem que é o amor que ele está falando aqui? É de Jesus. Se encher de Jesus para abençoar o próximo, se encher da presença do nosso Pai, do nosso Filho e do nosso Espírito Santo. Se encher da presença de Jesus é ter a visão de ajudar o próximo, é ter a visão de estar presente na vida de alguém, interceder por alguém que precisa. Veja o que ele fala. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O mais perfeito de todos os homens que já pisou nesta terra. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi um homem sem pecado, foi até a cruz sem pecado e morreu sem pecado. Ele nos diz a seguinte coisa: em meio a lutas, às guerras, tenha o amor que eu tive pelo próximo, que eu tive por você. É isso que Jesus está falando conosco nesse versículo. Seja uma pessoa que ame ao próximo como você ama a si mesmo. Porque Deus, quando Ele enviou Jesus nessa terra, Ele enviou para fazer isso, para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Amém? É isso que Jesus quer de nós. Além de muitas outras coisas, a primeira coisa que Ele nos pede é respeitarmos a presença do Espírito Santo. E a segunda, honrar nossos pais. Amém? E a terceira é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E se você não se ama, não tem amor por ti, e quando eu falo é amor próprio, o amor que Jesus já colocou em você, como que você vai amar o próximo, meu querido? Não vai ter como. Então entenda isso. Comece a amar você, a se valorizar, a falar assim, Senhor, o teu amor me persegue, o teu amor em minha vida faz falta se você não tem esse amor. Clame a Deus e fala, Deus, eu preciso amar a ti. Ensina-me a amar ao Senhor. Ensina-me a ter amor pela minha vida, porque é isso que Deus ele faz por cada um de nós. O brabo do rolê, Pedro, deixou bem claro também o que devemos fazer sobre o amor, escrito na sua carta de 1 Pedro 4:8. Está escrito assim, mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Em João 13, 34 e 35, que foi o discípulo mais amado pelo Mestre Jesus, está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para encerrarmos, e já vamos orar, na carta de 1 João, capítulo 4, 7 e 8, também fala um pouco mais sobre o amor. A maturidade espiritual que temos que ter para o próximo. E isso, quando eu falo de maturidade, é o amor que Cristo Jesus teve por mim e por você. Devemos replicar esse amor para outras pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existem pessoas, existem meios sociais que pregam Deus é amor, mas não se esqueça que Deus também é fogo consumidor, tá? E ele consome o pecado, o erro, o engano, a mentira, as trevas que estão na nossa vida. Ele é um amor incondicional. E se você tem Deus na sua vida, você também tem este amor incondicional, meu querido e minha querida. Preste atenção, nós falamos desde o início desta mensagem, a amar ao próximo, ser solícito e principalmente ajudar a quem precisa. É o que nós devemos fazer como filhos e filhas de um Deus Altíssimo. Mas se você não é, eu quero te convidar, depois dessa reflexão poderosa, a pensar e repensar sobre a sua vida. O que você tem feito, por onde você tem andado e o principal de tudo. Será que você tem aí dentro de ti o amor que nós falamos, o sobrenatural de Deus que nós falamos durante este momento da reflexão? Se não, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, levantar a sua mão da força e vamos clamar ao Deus do impossível para que cada um de nós possamos ter este amor incondicional dentro de nós. Pai, 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 em o nome de Jesus te clamamos, te pedimos para o dia de hoje, começando este dia, pedindo ao Senhor que esteja dentro de nós, que nos abençoe, que faça com que a luz do seu rosto resplandeça sobre nós. Derrame seu amor incondicional sobre a minha vida, a vida desse e dessa que está orando. Em nome santo de Jesus. A cura, a libertação, a transformação só vem de ti. E nós cremos que para sermos chamados os teus filhos no dia de hoje, devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Sim, Pai, em nome santo de Jesus. Nenhum problema no dia de hoje, nenhuma enfermidade será maior que a tua presença em nossa vida. Sim, Deus, em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre nossa vida, para que, através dessa unção, nós possamos ser a tua imagem e a tua semelhança nesta terra, porque aquele que é a tua imagem, a tua semelhança, ele transborda o amor. Ele vê uma pessoa enfrentando lutas, dificuldades ali durante um momento, pode ser num dia de chuva, pode ser num dia de sol. Ele vai lá e estende as tuas mãos e abençoa. Isto também é amar o próximo. Isto também é fazer a boa obra. Isto também é fazer a boa parte. E é esta a nossa visão para o dia de hoje. Amar o próximo, fazer a tua boa obra e ser
extremamente solícito, assim como o Senhor um dia fez por nós, se entregando naquela cruz do Calvário, para que eu hoje e os irmãos que estão do outro lado pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muito obrigado, querido Deus eterno, poderoso, majestoso, glorioso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te proteja e te dê a saúde e a paz, em o nome de Jesus Cristo. Se você chegou até este momento do vídeo, peço a você que se inscreva aqui neste canal, ative aí o sininho das notificações, deixe o seu like, curta, comenta e compartilha com pelo menos 5 pessoas, meu amado e minha amada. Vamos levar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas da terra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, que a presença do nosso Deus seja levada aos 4 cantos dessa terra. Amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti e que você exale o amor de Deus por onde você passar, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo momento de reflexão aqui no Nada Mais.